Talvez você deva conversar com alguém. 7. O começo do entendimento. Estou parada à porta do consultório de Wendell, tentando entender onde devo me sentar. Na minha profissão, já conheci vários consultórios de terapia, dos meus supervisores, durante o treinamento, dos colegas que visito, mas nunca vi um como o de Wendell. Sim, existem os costumeiros diplomas nas paredes, e livros relacionados à terapia nas prateleiras, juntamente com uma ausência flagrante de qualquer coisa que possa revelar sua vida pessoal. Não há fotos de família na mesa, por exemplo, apenas um solitário notebook. Mas em vez da disposição padrão da cadeira do terapeuta no meio da sala, com assentos junto às paredes, durante o estágio, aprendemos a sentar perto da porta, para o caso de as coisas se intensificarem e precisarmos de uma rota de fuga. A sala de Wendell tem 2 longos sofás nas paredes mais distantes, dispostos em formato de L, com uma mesa de canto entre eles, e nenhuma cadeira para o terapeuta. Fico confusa. Eis um diagrama da minha sala. Eis um diagrama da sala de Wendell. Wendell, que é muito alto e muito magro, careca e com a postura curvada típica da nossa profissão, está ali parado, esperando que eu me sente. Considero as possibilidades. Deduzo que não vamos nos sentar lado a lado no mesmo sofá, mas em qual deles ele costuma se sentar? No que fica junto à janela, assim ele pode escapar por ali se as coisas esquentarem. Ou no que fica perto da parede. Decido me sentar perto da janela, posição A, antes que ele feche a porta, atravesse a sala e relaxe na posição C. Em geral, quando atendo um paciente novo, dou início à conversa com uma quebra de gelo como então, me diga o que te traz aqui hoje. Wendell, no entanto, não diz nada, só olha para mim, sondando com seus olhos verdes. Usa um cardigan, calça caqui e mocassins, como se tivesse vindo direto do casting da central de terapeutas. Oi, digo. Oi, ele responde. E espera. Passa-se cerca de 1 minuto, que é mais longo do que parece, e tento ficar calma e me organizar, para poder expor com clareza o caso do namorado. A verdade é que desde o rompimento, cada dia tem sido pior do que a própria noite em que aconteceu, porque agora um vazio evidente abriu-se na minha vida. Nos últimos 2 anos, o namorado e eu estivemos em contato constante todos os dias, dissemos boa noite sempre que íamos dormir. Agora, o que ele estava fazendo? Como tinha sido seu dia? Sua apresentação no trabalho tinha corrido bem? Ele estava pensando em mim? Ou estava satisfeito por ter tirado a verdade do seu peito, para poder procurar alguém que fosse livre de filhos? Sentia sua ausência em cada célula do meu corpo, então, ao chegar ao consultório de Wendell nesta manhã, estou um desastre. Mas não quero que essa seja a primeira impressão que ele tenha de mim. Ou, para ser sincera, sua segunda ou centésima. Um paradoxo interessante do processo terapêutico. Para realizar seu trabalho, os terapeutas tentam ver os pacientes como eles realmente são, o que significa perceber suas vulnerabilidades, seus padrões e dificuldades mais arraigados. É evidente que os pacientes querem ser ajudados, mas também querem ser estimados e admirados. Em outras palavras, querem esconder suas vulnerabilidades e seus padrões e dificuldades mais arraigados. Isso não quer dizer que os terapeutas não procurem pontos fortes em um paciente e tentem usá-los como apoio. Fazemos isso. Mas enquanto focamos em descobrir o que não está funcionando, os pacientes tentam sustentar a ilusão para evitar a vergonha, parecer mais compostos do que realmente estão. Ambos os lados têm o bem-estar do paciente em mente, mas frequentemente trabalham com propósitos divergentes a serviço de um objetivo mútuo. Com o máximo de calma possível, começo a contar a Wendell a história do namorado, mas quase que imediatamente minha dignidade vai embora e estou aos soluços. Narro a história toda, cada detalhe, e quando termino, minhas mãos estão cobrindo meu rosto, meu corpo sacode, e penso no que Jen disse ontem ao telefone, ao ligar para ver como eu estava. Você precisa descobrir um lugar onde não se comporte como uma terapeuta. Com certeza não estou sendo uma terapeuta neste exato momento. Estou argumentando quanto à culpa do namorado em tudo isto.
Se ele não tivesse sido tão esquivo, diagnóstico da Jen, eu não teria sido pega de surpresa. E acrescento, ele deve ser um sociopata, novamente citando Jen. É exatamente por isso que os terapeutas não podem procurar seus amigos para fazer terapia, porque eu não fazia ideia de que ele se sentisse assim. Ele foi um ator incrível. E mesmo que ele não seja um sociopata comprovado, com certeza faltam alguns parafusos. Porque quem é que guarda consigo mesmo uma coisa tão importante por sabe Deus quanto tempo? Afinal de contas, sei qual é o aspecto de uma comunicação normal, especialmente porque atendo muitos casais em minha clínica, e além disso, ergo os olhos e acho que vejo Wendell reprimir um sorriso. Imagino o balão do seu pensamento. Essa maluca é uma terapeuta, que atende casais, mas é difícil ter certeza, porque não consigo ver muito bem. É como enxergar através do para-brisa de um carro sem limpadores, durante uma tempestade. Curiosamente, estou aliviada por conseguir chorar tanto em frente a outra pessoa, mesmo que seja um estranho que não fale muito. Depois de um monte de uns solidários, Wendell faz uma pergunta. Essa é uma reação típica sua perante um rompimento? Seu tom é gentil, mas sei aonde ele quer chegar. Está tentando determinar o que é conhecido como meu estilo de apego. Os estilos de apego são formados logo na primeira infância, com base em nossas interações com nossos cuidadores. Esses estilos são significativos porque também acontecem nos relacionamentos das pessoas adultas, influenciando o tipo de parceiros que escolhem, estáveis ou menos estáveis. Como elas se comportam no decorrer de um relacionamento, carentes, distantes ou voláteis, e o modo como seus relacionamentos tendem a terminar melancolicamente, amigavelmente ou numa explosão enorme. A boa notícia é que estilos de apego desajustados podem ser modificados na fase adulta. Na verdade, isso é grande parte do trabalho da terapia. Não é típica, insisto, usando a manga para secar minhas lágrimas. Deixo claro para ele que tive relacionamentos duradouros e passei por rompimentos, mas não como este. E reitero, o único motivo de estar tendo esta reação é que este rompimento em particular foi um grande choque, bastante inesperado. E o que o namorado fez não foi a coisa mais confusa, bizarra e antiética que se pode fazer com alguém? Estou certa de que este profissional casado, com filhos, dirá algo solidário neste momento, sobre como é doloroso ser surpreendida, mas que a longo prazo, ainda bem que isso aconteceu porque me livrei de uma roubada, não apenas para mim, mas para meu filho. Recosto-me no sofá, respiro fundo, e espero que a validação aconteça. Mas Wendell não oferece uma. É claro, eu não esperava que ele chamasse o namorado de lixo como Alison fez. Um terapeuta usaria uma linguagem mais neutra, tal como: parece que ele tinha vários sentimentos que não comunicava diretamente a você. Mesmo assim, Wendell não diz nada. Minhas lágrimas estão voltando a cair na minha calça quando, com o canto dos olhos, vejo um objeto voando em minha direção. No início parece uma bola de futebol, e me pergunto se estou alucinando, por causa da falta de horas de sono reparador que venho tendo desde o rompimento. Mas então percebo que é uma caixa marrom de lenços de papel, aquela que estava na mesinha entre os sofás, ao lado do assento que não escolhi. Instintivamente minhas mãos levantam-se para agarrá-la, mas erro. Ela aterrissa com um baque na almofada ao meu lado, e eu agarro um maço de lenços e assoo o nariz. O fato de a caixa estar lá parece diminuir o espaço entre mim e o Wendell, como se ele acabasse de me jogar uma corda de resgate. Ao longo dos anos, estendi inúmeras vezes muitas caixas de lenços de papel para pacientes, mas tinha me esquecido do quanto aquele simples gesto pode fazer alguém se sentir cuidado. Uma frase que ouvi pela primeira vez na graduação me vem à cabeça: o ato terapêutico, não a palavra terapêutica. Pego mais lenços e enxugo os olhos. Wendell observa, esperando. Continuo falando sobre o namorado e seus problemas de evitamento, construindo um caso com detalhes do seu passado, incluindo a maneira como seu casamento terminou, que não é muito diferente do término do nosso relacionamento, em termos de choque para sua esposa e seus filhos. Conto ao Wendell tudo o que eu sabia sobre a história de evitamento do namorado,
sem perceber que o que estou ilustrando, a revelia, é meu evitamento do evitamento dele, sobre o qual eu, aparentemente, conhecia um bocado. Wendell inclina a cabeça ligeiramente com um sorriso questionador no rosto. Não é curioso que, considerando que você sabia sobre a história dele, isso seja um choque para você? Mas é um choque, digo. Ele nunca tinha dito nada a respeito de não querer criança em casa. Na verdade, tinha acabado de conversar com o RH da sua empresa, para ter certeza de que poderia incluir meu filho em seu programa de benefícios, depois que nos casássemos. Repasso toda a cronologia mais uma vez, acrescentando mais provas para sustentar minha história, e então noto que o rosto de Wendell começa a se fechar. Sei que estou sendo repetitiva, digo. Mas você tem que entender, eu esperava que a gente fosse passar o resto da vida juntos. Era assim que as coisas deveriam acontecer, e agora tudo foi jogado pro alto. Metade da minha vida acabou, e não faço ideia do que vai acontecer. E se o namorado tiver sido a última pessoa pela qual me apaixonei? E se ele for o fim da linha? O fim da linha? Wendell anima-se. É o fim da linha, digo. Ele espera que eu continue, mas em vez disso minhas lágrimas voltam. Não os soluços violentos da semana anterior, mas algo ao mesmo tempo mais calmo e mais profundo. Mais silencioso. Sei que você se sente pega de surpresa, Wendell diz, mas também estou interessado em outra coisa que você disse. Metade da sua vida acabou. Talvez, o que você esteja lamentando não seja apenas o rompimento, embora eu saiba que essa experiência pareça devastadora. Ele faz uma pausa e quando volta a falar, sua voz é mais suave. Eu me pergunto se você está lamentando algo mais importante do que a perda do namorado. Ele olha para mim significativamente, como se tivesse acabado de dizer algo incrivelmente importante e profundo, mas meio que tenho vontade de socá-lo. Que monte de besteiras, penso. Quer dizer, jura? Eu estava bem, mais do que bem, estava bem meio, antes dessa reviravolta toda. Tenho um filho que amo além da conta. Tenho uma carreira que me satisfaz imensamente. Tenho uma família solidária e amigos incríveis com os quais me preocupo e que se preocupam comigo. Sinto-me grata por esta vida. Tudo bem, às vezes me sinto grata. Com certeza, tento me sentir grata. E agora estou frustrada. Estou pagando a este terapeuta para me ajudar em um rompimento doloroso, e é isso que ele tem a oferecer? Lamentando algo mais importante, o cacete. Antes que eu possa dizer isso, noto que Wendell está olhando para mim de uma maneira que não estou acostumada a ser olhada. Seus olhos são como ímãs, e toda vez que desvio o olhar, eles parecem me encontrar. Tem a expressão intensa, mas gentil, uma combinação de ancião sábio com bichinho de pelúcia, e vem com uma mensagem: nesta sala, vou te ver e você tentará se esconder, mas mesmo assim te verei, e tudo bem que seja assim. Mas não estou aqui para isso. Como disse a Wendell quando telefonei para agendar um horário, só preciso de um gerenciamento de crise. Só estou mesmo aqui para superar o rompimento, digo. Sinto-me como se tivesse sido jogada em um liquidificador e não conseguisse sair, e só estou aqui para isso, descobrir uma saída. Tudo bem, Wendell diz, recuando graciosamente. Ajude-me a entender melhor o relacionamento. Ele está tentando estabelecer o que é conhecido como uma aliança terapêutica, uma confiança que precisa se desenvolver antes que o trabalho possa ser iniciado. Nas primeiras sessões, é sempre mais importante que os pacientes sintam-se escutados e entendidos do que chegarem a qualquer insight ou fazer qualquer mudança. Aliviada, volto a falar sobre o namorado, retomando a coisa toda. Mas ele sabe. Sabe o que todo terapeuta sabe. Que o problema atual, o assunto que alguém traz, é frequentemente apenas um aspecto de um problema maior, se não um engodo completo. Sabe que a maioria das pessoas é ótima em encontrar maneiras de filtrar as coisas que não quer enxergar, em usar distrações ou defesas para manter sentimentos ameaçadores à distância. Sabe que deixar emoções de lado apenas faz com que elas fiquem mais fortes, mas que antes de entrar e destruir a defesa de alguém, seja esta defesa uma obsessão por outra pessoa, ou fingir que não vê o que está bem diante de si,
precisa ajudar o paciente a substituir a defesa por alguma outra coisa, e assim não deixar a pessoa despreparada e exposta, sem qualquer tipo de proteção. Como o termo indica, as defesas servem a um propósito útil. Elas protegem as pessoas de traumas, até não serem mais necessárias. É nessa elipse que os terapeutas trabalham. Enquanto isso, de volta ao meu sofá, agarrada à caixa de lenços de papel, uma pequena parte minha também sabe alguma coisa. Por mais que eu queira validação, em algum lugar no meu íntimo sei que o monte de baboseiras de Wendell é precisamente aquilo pelo qual estou pagando. Porque se só quero reclamar do namorado, posso fazer isso de graça com minha família e meus amigos, pelo menos até eles perderem a paciência. Sei que frequentemente as pessoas criam narrativas capengas para se sentirem melhor no momento, ainda que isso faça com que se sintam pior com o passar do tempo, e que às vezes, elas precisam de alguém que leia as entrelinhas. Mas também sei isto: o namorado é um porra de um egoísta sociopata filho da puta. Estou no limbo entre saber e não saber. Isso é tudo que podemos fazer em relação a isso, hoje Wendell diz, e acompanhando seu olhar, noto pela primeira vez que seu relógio está colocado no peitoril da janela, acima do meu ombro. Ele ergue os braços e dá 2 tapas sonoros nas pernas, como que para assinalar o final da sessão, gesto que logo reconhecerei como sua deixa de despedida. Então, ele se levanta e me acompanha até a porta. Diz para eu avisar se gostaria de voltar na quarta-feira seguinte. Penso na semana à frente, o vazio onde o namorado costumava estar, e no conforto de, como Jen disse, ter um lugar para desmoronar completamente. Guarde o meu horário, digo. Atravesso a rua até o estacionamento onde eu costumava deixar meu carro durante minhas depilações da virilha, e me sinto, ao mesmo tempo, mais leve, e como se estivesse prestes a vomitar. Certa vez um supervisor associou fazer psicoterapia a passar por uma fisioterapia. Pode ser difícil e provocar dor, sua condição pode piorar antes de melhorar, mas se você comparecer assiduamente e der duro quando estiver lá, resolverá as dificuldades e seu desempenho será muito melhor. Verifico meu celular. Uma mensagem de texto de Alison. Lembre-se, ele é lixo. Um e-mail de uma paciente que precisa mudar sua sessão. Uma mensagem de voz da minha mãe perguntando se estou bem. Nenhuma mensagem do namorado. Ainda espero que ele telefone. Não consigo entender como ele poderia estar bem, enquanto sofro tanto. Pelo menos ele parecia bem hoje de manhã, quando organizamos minha devolução das coisas dele. Será que ele viveu sua tristeza meses atrás, sabendo que acabaria dando um fim à nossa história? Se for isso, como pôde ficar falando sobre nosso futuro juntos? Como pôde mandar e-mails com "eu te amo", horas antes do que acabaria sendo nossa última conversa, logo após termos feito planos para ir ao cinema no final de semana? Ele foi ao cinema, me pergunto. Ao me dirigir para o consultório, minha ansiedade volta. Quando estaciono na garagem do meu prédio, penso no fato de que não apenas o namorado desperdiçou 2 anos da minha vida, como agora terei que lidar com as consequências indo à terapia. E não tenho tempo para nada disso, porque agora estou nos meus 40, metade da minha vida acabou e... Ah, meu Deus, aí está de novo. Metade da minha vida acabou. Nunca disse isso para mim mesma nem para ninguém. Por que isso fica vindo à tona? Você está lamentando alguma coisa mais importante, Wendell disse. Mas esqueço tudo isso assim que entro no elevador do trabalho.